tem acesso para que vocês possam rever. Lá está separado. Teve 3 aulas de matemática que eu não consegui mandar o link para o professor de matemática e não ficou gravada. Mas está tudo lá. Pessoal, nós estamos falando do período composto. Nós já falamos sobre a oração subordinada. Aí eu falei para vocês, ali tem oração subordinada, substantiva, subjetiva. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Objetiva, indireta. Inclusive, a parte do período simples, que nós estudamos sobre o sujeito simples, nós estudamos sobre objeto direto, objeto indireto, é basicamente a mesma coisa. A diferença é que eu vou ter 2 verbos. Eu vou ter 2 verbos, por isso que é uma oração, que é um período composto, eu vou ter 2 verbos na frase, e esse verbo ele vai ser conectado pelo pronome que, só que esse pronome que ele tem que ser uma conjunção integrante, ou conjunção subordinada integrante. Como que eu sei, professor, que esse que é uma conjunção integrante e não é um pronome relativo? Como que eu sei? Quando você vê o que e você substituir por o qual, se você conseguir substituir por o qual, esse que é um pronome relativo. Se você não conseguir substituir pelo qual, ele vai ser a nossa conjunção integrante. Tá? E nas orações subordinadas substantivas, esse que tem que ser uma conjunção integrante. Então não vamos confundir. Por quê? Porque hoje nós vamos ver a oração subordinada adjetiva. E para que eu tenha uma oração subordinada adjetiva, não mais substantiva, agora adjetiva, eu vou ter que ter um pronome relativo. Então, para que vocês saibam essa diferença, é crucial. Se eu colocar na frase, o homem que matou o inimigo é de Caxias. É você não, hein, Kaique? Pelo amor de Deus, hein? Você não mata nem mosquito. O homem que... Como que eu vou fazer para saber se esse que é uma conjunção integrante ou se esse que é um pronome relativo? Galera, é só você separar o traço no que e substituir ele pelo qual. O homem, o qual matou o inimigo, é de Caxias. Então, vou ter verbo, então, um período composto, sendo que, nesse caso, eu tenho um pronome relativo. E nós vamos estudar sobre as orações subordinadas adjetivas. Só estou mostrando para você como é que é fácil identificar. Ele vai perguntar, qual das alternativas abaixo é uma oração subordinada adjetiva restritiva? Qual da frase abaixo é uma oração subordinada adjetiva explicativa? É só isso que ele tem. É só isso que ele tem. Como que eu vou fazer, professor? Me dá o bizu. Troca por o qual. Só para que a gente já comece aqui bem. Se você não lembra das orações subordinadas, tem lá a aula para vocês no YouTube, tá? Tem a aula para vocês no YouTube. Então, nós vamos ver sobre a oração. Por que oração? Alguém pode me responder por que oração? Eu sempre falo. Porque eu tenho 2. 2 o quê? E aí? Rayane, Milena, Nascimento, Carlos, Kaique. Eu tenho 2 verbos. Pega o bizu. Eu tenho que ter 2 verbos. Oração subordinada. Por que oração subordinada? Porque eu vou ter uma oração principal e eu vou ter uma oração subordinada à oração principal. Aquela que eu coloquei, o homem que matou o inimigo é de Caxias. Eu poderia fazer assim, ó, o homem é de Caxias que matou o inimigo. Então, o homem é de Caxias seria a minha oração principal. E que matou o inimigo seria a minha oração subordinada. Só para que vocês relembrem o que nós já vimos na nossa última aula. Então, oração subordinada adjetiva. E nós estudamos na morfologia a classe de palavras, que nós temos lá as 10 classes de palavras. Eu falei para vocês sobre o substantivo e falei para vocês sobre o adjetivo. Lembrando rapidamente, nós estamos numa aula de sintaxe, mas eu estou dando um bizu de morfologia. O que o adjetivo faz? Ele caracteriza, ele qualifica quem? O substantivo. Não é isso? A camisa verde, a camisa preta. Então, camisa é um substantivo. Por quê? Porque é uma coisa. Falei para vocês que tudo que for coisa, que eu penso que é uma coisa, ele é um substantivo. Só cuidado, Kaique entrou agora, então eu tenho que falar. Cuidado com aquele negócio que tu aprendeu na escola da tia Teteia. Professor, eu aprendi que se eu toco, é substantivo concreto, e se eu não toco, é substantivo abstrato. Mentira. Mentira. Porque Deus você não toca, mas é um substantivo concreto. Saci Pererê você não toca, mas é um substantivo concreto. Então, eu sempre explico para vocês. O que eu sei se é substantivo concreto ou abstrato? Substantivo concreto é tudo aquilo
que depende de mim, não depende de mim, perdão, não depende de mim para existir, por exemplo, camisa. Ela não depende de mim. Se eu deixar minha camisa aqui, daqui a 300 milhões de anos, ela vai continuar aqui. Casa. Não depende de mim. E, pelo amor de Deus, não viaja. Professor, meu pai é pedreiro. Para ter casa, tem que construir. Professor, meu pai é engenheiro. Para ter casa, não, abençoado. Aprendiz de fuzileiro. É só você visualizar aquela coisa e pensar assim, depende de mim? Não. Se não depende de mim, substantivo concreto. Caneta, camisa, relógio, microfone, fone de ouvido, tudo isso são coisas que não dependem de mim. E o substantivo abstrato? Ele depende de mim. Ódio, necessidade, raiva, tudo isso é um substantivo abstrato. Amor. Por quê? Porque depende de mim. Eu tenho que sentir amor, eu tenho que sentir raiva. Por que eu estou dando essa volta para vocês? Porque nós trabalhamos já a oração subordinada substantiva. Agora nós vamos trabalhar a oração subordinada adjetiva. Ela vai exercer a mesma função do adjetivo. E qual é a função do adjetivo? Caracterizar ou qualificar o substantivo. A menina é bonita. Olha aí, menina é o meu substantivo. Bonita, apontando para quem? Vamos lá, como eu sempre coloco para vocês. Deixa eu só colocar meu tempo, né? Senão eu me perco. A menina é bonita. Aí o que eu falo para vocês? Acho substantivo. Olha aqui o meu substantivo. Menina. Menina é um substantivo o quê? Comum. Ao passo que se eu falar Rayane, se eu falar Milena, se eu falar Fernanda, que é a minha esposa, é um substantivo próprio. Por quê? Porque eu estou dando nome. Então aqui é o meu substantivo. Veja que bonita aponta para a menina. Ela está caracterizando a menina. Não é a menina feia, não é a menina magra, não é a menina alta, é a menina bonita. Então aqui é o meu adjetivo. Olhando pela morfologia. Se eu for olhar pela sintaxe, se eu olhar pela visão da sintaxe, quem é que é bonita aqui, pessoal? A menina. Então, a menina é o meu sujeito. O que eu sempre falo com vocês? O substantivo exerce a função de sujeito. O substantivo exerce a função de sujeito. Então, se você não é bom na sintaxe, mas que é bom na morfologia, só grava isso. Substantivo exerce a função de sujeito. Quantos elementos eu tenho dentro do núcleo do sujeito? Sujeito é a menina. Qual é o núcleo do sujeito aqui, pessoal? Menina. Menina. Então, menina é o meu núcleo do sujeito. Beleza? O Kaique aí, que está assistindo a aula pela primeira vez, eu não sei, você já estudou, não sei como é que está o seu nível, mas depois dessa aula de hoje, basicamente, eu vou voltar para que a gente possa começar a rever, porque basicamente eu já bati em todos os pontos do edital e nós vamos rever os principais pontos, como esse, sujeito. Isso cai demais para fuzileiro naval. Quantos elementos eu tenho dentro do núcleo do sujeito, pessoal? 1. Se eu tenho apenas um elemento, qual é o tipo de sujeito? Sujeito simples. Sujeito simples. Perfeito. Então, sujeito simples. É o meu verbo. Qual é o bizu que eu passo para vocês? Eu falo verbo, lado direito de vocês, depois do verbo, lado esquerdo, antes do verbo. Se o adjetivo estiver aqui depois do verbo, ele sempre, 1 mais 1 é 2. 1 mais 1 é 2. Daqui a 300 milhões de anos, 1 mais 1 vai continuar sendo 2. Aqui é sempre. Aqui é 1 mais 1. Sempre que ele estiver depois do verbo, ele vai assumir a função de predicativo. Ou do sujeito, ou do objeto. Vai depender da frase. Grave, que é igual a 1 mais 1. Ou seja, eu tenho o meu verbo. Ele está depois do verbo. Se ele está depois do verbo, bonita, é um predicativo do sujeito. Mas se ele tivesse antes, ele seria o famoso ADN, adjunto adnominal. Se ele tivesse antes, ele seria adjunto adnominal. Se eu falasse assim, a menina bonita está em casa. A menina bonita. Olha o que eu fiz com o adjetivo. Eu peguei a menina bonita está em casa. A menina bonita está em casa. Veja, eu tenho aqui o meu adjetivo. Ele está antes do verbo. Se ele está antes do verbo, ele vai ser um adjunto adnominal. Por quê? Porque ele vai estar acompanhando o núcleo. Tudo que acompanha o núcleo, eu falei para vocês na classe de palavras que eu tenho a classe nominal. Quem é a classe nominal? Substantivo, adjetivo, artigo, pronome. Tudo isso são as classes nominais. O que essas classes nominais fazem? Eu tenho substantivo como centro
E todas as outras coisas estão ao redor do substantivo. O pronome está ao redor do substantivo. O artigo está ao redor do substantivo. Qual é a função que eles exercem? Basicamente, eles exercem outras, mas qual é a função que eles exercem na sintaxe? Nesse caso aqui, ADN, e o meu artigo A, ADN. Por quê? Porque está acompanhando o núcleo do sujeito. Então, vai depender da posição do verbo. Mas o que eu quero que você se lembre? Eu quero que você se lembre que bonita é um adjetivo porque caracteriza ou qualifica o substantivo. E aqui vai ser basicamente a mesma coisa. Ele vai ser a mesma coisa. A diferença é que você vai ter aquele pronome relativo. Você vai ter dois verbos, mas a ideia é a mesma. Então, vamos lá. Conceito. Exerce a função de adjetivo. Professor, oração subordinada adjetiva. É óbvio que vai exercer a função de adjetivo. Sim, mas grave isso. A oração subordinada adjetiva exerce a função de adjetivo. Como que eu vou diferenciar? Qual vai ser a diferença? Como ela aparece dentro dos períodos? Eu vou mostrar para vocês como ela aparece no período simples e como ela aparece no período composto. E vocês já vão entender a diferença de como ela aparece no período simples. A menina é bonita, ali é um período simples. Vocês já viram. E como ela vai aparecer no período composto. Então, vamos lá. Diferença entre período simples barra composto. Tá bom? Nós vamos ver essa diferença aqui. Admiramos alunos estudiosos. Beleza? Quando eu estou diante dessa frase, quando nós estamos no período simples, me ajudem. Está faltando alguém? Não é impressão minha. Enfim, quando eu estou diante de um período simples, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer, pessoal? Identificar quem? O verbo. Então, aqui, ó, admiramos. É o meu verbo. É a primeira coisa que eu faço. Depois, eu faço aquela nossa pergunta. Quem vai admirar? Quem é que vai admirar os alunos estudiosos? Quem, pessoal? Admiramos. Nós. Perfeito. Aqui, ó, nós. Veja que o nós é um pronome, primeira pessoa do plural. E eu falei para vocês que o pronome pessoal do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles, exerce normalmente a função de sujeito. Sujeito. A diferença é que esse nós não está expresso. Eu sei quem praticou a ação, eu sei quem está praticando a ação de admirar, porque eu também estou ali, só que não está expresso. Quando eu sei quem pratica a ação e não está expresso, qual é o tipo de sujeito? Oculto. Sujeito oculto. Beleza, nós admiramos. Nós admiramos o quê? Porque quem admira, admira alguma coisa. Nós admiramos o quê? É a segunda pergunta que eu faço ao verbo. Então, nós admiramos, eu vou aproveitar o sujeito e vou fazer a segunda pergunta ao verbo. Nós admiramos o quê? O que nós admiramos aqui, pessoal? O que nós admiramos? Alunos estudiosos. Alunos estudiosos é o meu objeto direto. Professor, eu não me recordo do objeto direto. Quando nós fazemos a segunda pergunta ao verbo, a primeira pergunta é para achar o sujeito. A segunda pergunta, eu vou achar a transitividade do verbo. Quando eu faço essa pergunta e sai um artigo, quando não aparece uma preposição, é porque é verbo transitivo direto. E se eu tenho verbo transitivo direto, eu tenho que ter quem, pessoal? Obrigatoriamente. Objeto direto. Objeto direto. Beleza. Alunos estudiosos é o meu objeto direto. Qual é o núcleo do objeto? Qual é o núcleo do objeto? A parte mais importante do objeto. Alunos. Alunos. Veja que núcleo do sujeito ou do objeto, eu falei para vocês que o substantivo sempre exerce a função de núcleo. O pronome, ele exerce a função de núcleo. Aqui tem alunos. Alunos é um substantivo.
E se ele é um substantivo na morfologia e ele está dentro do objeto direto, é porque alunos vai ser o meu alunos. Vou ter que apagar aqui em cima. Alunos vai ser o meu núcleo do objeto. Núcleo do objeto. Estudiosos. O que seria estudiosos? Estudiosos está apontando para quem, pessoal? Alunos. Veja, estudiosos, ele aponta para alunos. E se ele aponta caracterizando o aluno, ele está qualificando, não é qualquer aluno. Não é um aluno burro, não é um aluno bagunceiro, não é um aluno falastrão, é um aluno estudioso. Eu estou qualificando, eu estou caracterizando esse aluno. E se eu estou qualificando, é porque na morfologia ele exerce a função de adjetivo. Adjetivo. Olha só o que ele está fazendo. Está qualificando o aluno, está caracterizando os alunos. Se ele está depois do verbo, ele vai exercer a função na sintaxe de ADN. Outro bizu que eu passei para vocês. Adjetivo. Exerce duas coisas na sintaxe. Ou ele vai ser ADN, ou ele vai ser predicativo. Cara, é só isso. Vai ser predicativo do sujeito ou do objeto. Aqui, nesse caso, eu peço até perdão. Ele está depois do verbo. Aqui ele é predicativo do objeto. Por quê? Porque ele está aqui, ó, depois do verbo. Só se ele tivesse antes, seria ADN. Desculpa aí, pessoal. Se ele tivesse antes, seria ADN. Mas ele está depois do verbo. Se ele está depois do verbo apontando para o número do objeto, predicativo do objeto. Então, essa é a função do período simples no que tange ao adjetivo. Como que isso aqui aparece no período composto? Vamos ver como isso aqui aparece no período composto. 1.2, certo? Eu vou pegar basicamente o mesmo exemplo. Admiramos, eu botei aqui, admiramos alunos estudiosos. Admiramos alunos, eu vou ter que pegar mais um espaço, para aumentar um pouquinho. Admiramos alunos que estudam. Admiramos alunos que estudam. Admiramos alunos que estudam. Pessoal, eu estou no 1.2. Quem é o meu 1.2? É o meu período composto. Veja, para eu ter um período composto, eu tenho que ter dois verbos. Então, eu tenho admiramos, verbo, e eu tenho estudam, verbo. Então, nessa frase, eu tenho dois verbos. Se eu tenho dois verbos, eu já não estou mais no período simples. Período simples, eu tenho quantos verbos, pessoal? Período simples. Eu tenho quantos verbos? Um. Já no período composto, eu vou ter dois. Beleza. O que eu falei para vocês? Quando olhar o quê? Faz um traço. Faz um traço. Admiramos alunos que estudam. O que eu falei para vocês sobre para você saber se é uma oração subordinada substantiva ou uma oração subordinada adjetiva? Veja quem é o quê? Veja se ele é um pronome relativo. Professor, como é que eu faço para saber se ele é um pronome relativo? Substitui. Troca por local. Admiramos alunos os quais estudam. É só trocar. Admiramos alunos, aqui, ó, os quais estudam. Pessoal, eu troquei. Fez sentido? E não é sentido de militarismo, não. Eu substituí pelos quais. A frase fez sentido? Fez. Se ela fez, é porque esse que é um pronome relativo. E se ele é um pronome relativo, é porque então eu tenho uma oração, eu tenho dois verbos. Subordinada. Por que subordinada? Por que subordinada? Porque eu tenho oração principal. Oração principal. Admiramos alunos. Nós admiramos alunos. E eu tenho a oração subordinada. Seria essa aqui, ó. Oração subordinada. Sendo que aqui, esse que estudam, ele está assumindo a função de estudiosos. Veja, ele está assumindo a função do adjetivo. Professor, é complicado enxergar. Cara, só o fato de você ter dois verbos e um pronome relativo é oração subordinada adjetiva. O plug a mais, o que a mais, é você entender que o que estudam, ele está assumindo a mesma função de estudiosos. E nós vimos que estudiosos é um adjetivo. Então, aqui vai ser oração subordinada adjetiva.
Essa é a diferença. Repare que o pronome relativo ele tem por ideia retomar os camaradas anteriores. Admiramos alunos os quais. Sabe por que esse os quais está no plural? Porque ele está se retomando alunos. Ele não está se retomando admiramos ao nós, que é o sujeito oculto. Ele não está voltando a isso. Ele está voltando. Então, o pronome relativo ele retoma o seu antecedente. Admiramos alunos os quais que estudam. Então, aqui é uma oração subordinada adjetiva. E, nesse caso, nós temos dois tipos de orações subordinadas adjetivas. Eu tenho a oração subordinada adjetiva restritiva e eu tenho a oração subordinada adjetiva explicativa. Pessoal, são só duas. Nós estudamos lá, acho que foram 6, né? A oração subordinada substantiva subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, apositiva, predicativa e completiva nominal. Nós estudamos 6 tipos de orações subordinadas substantiva. A oração subordinada adjetiva eu só tenho 2, que é a restritiva e a explicativa. Tem mais outros 2 termos que se englobam aqui, que eu não vou passar para vocês agora, até porque ele não tem índice na prova de fuzileiro naval. O que tem índice vai ser esses 2 que eu vou passar para vocês, a explicativa e a restritiva. Qual é a diferença? Que a explicativa, eu vou enfatizar ainda mais esse termo anterior. E como é que eu faço para enfatizar alguma coisa? Coloco entre vírgulas. A explicativa é isso. Ele vai estar separado por pontos. 2 vírgulas, 2 travessões. Por isso que ele vai estar enfatizando, porque ele vai colocar essa vírgula. Ele vai estar explicando totalmente esse termo. Por isso que é a oração subordinada adjetiva e explicativa. Ao passo que a restritiva é isso aqui. Admiramos alunos que estudam. Pessoal, gostaria que vocês me respondessem. Todos os alunos estudam? Não. Não. E aí, Kaique? Não. Veja, eu estou restringido. Não são todos os alunos que estudam. Eu admiro os alunos estudiosos. Eu não admiro todos os alunos, somente os alunos estudiosos. Eu restringi. Eu peguei algo genérico e restringi. Então, nesse exemplo, seria uma oração subordinada adjetiva restritiva. Alguma dúvida sobre oração subordinada adjetiva? Eu vou botar aqui as 2 partes. Mas a diferença do período simples e do período composto, identificar uma oração subordinada adjetiva? Ficou alguma dúvida aqui? Não, professor. Não. Beleza, então. Carlos e Kaique. Vocês podem falar também, tá? Eu brinco aqui na aula que eu não dou aula para mudos e surdos. Então podem falar, vamos participar. Ficou dúvida ou não? Ficou não. Beleza. Ô, Kaique, tu já estudou essas partes? Sim, já estudei. Mas já sabe, tá relembrando ou tá aprendendo? Tô relembrando, né? Bom. Já estudei já isso. Show, isso é bom. Ih, caraca, pessoal. Esqueci de sair da frente para vocês tirarem um print. Mas quando entrar no YouTube, não vai dar. Foi mal, galera. Esqueci de sair da frente para tirar o print. Vocês querem que eu escreva de novo para vocês tirarem um print? Vocês querem? Eu não sei, professor. Pode ser. Entendi. Pode ser. Então, vou escrever de novo aqui. Vamos lá, nós vamos ver rapidamente aqui. Deixa eu escrever. Caraca, apagadão. Oração subordinada adjetivo. Eu consegui tirar print só do período simples. Se quiser Só do escrever período o composto, escreve só o composto. Agora que eu já comecei, eu entendi. Mas deixa eu já botar aqui logo. Vai ser rapidinho. Vamos lá. Oração subordinada adjetiva. Eu falei para vocês que ela exerce a função de adjetivo. Falei para vocês também que mostraria a diferença entre período simples barra composto. Aí eu coloquei já o exemplo. Nem sei se foi assim que eu fiz, mas vamos lá. Admiramos alunos estudiosos. Nós vimos que o primeiro passo é identificar o verbo, fazer a primeira pergunta ao verbo
Quem é que admiramos? Nós. Vimos que era sujeito oculto. Nós admiramos o quê? O que é que nós admiramos? Alunos estudiosos. Tudo isso aqui é o meu objeto direto. Perguntei para vocês quem era o núcleo do objeto direto. Vocês me responderam alunos. Então, ele é o núcleo do objeto. E o estudiosos, ele está apontando para o núcleo, caracterizando. Então, é um adjetivo. Falei para vocês que, nesse caso, é um predicativo do objeto. Acho que foi só isso aqui que eu falei, né? Acho que foi só isso aqui que eu falei. Exemplo 2. Admiramos alunos que estudam. Falei para vocês que nesses casos aqui, você acha o verbo, verbo. Tenho 2 verbos. Então, estou diante de uma oração. Eu reparei que eu tenho o quê? Então, vou cortar aqui, ó. Vou cortar. E vou reparar que eu tenho a minha oração principal e eu tenho, logo, a oração subordinada. Então, aqui é oração subordinada. Como é que eu vou saber se é uma oração subordinada substantiva ou adjetiva? Olhando o quê? Esse quê, eu substituo ele pelo os quais. Nós substituímos e vimos que ele é um pronome relativo. Um pronome relativo. Qual é a função do pronome relativo? Retomar o termo antecedente. Então, aqui vai ser oração subordinada adjetiva. Porque eu falei que esse que estudam está assumindo a função de estudiosos. E eu expliquei que era restritiva, porque não são todos os alunos que estudam. Então, tira o print aí, pessoal. Oi? Oi. Tá. Dá uma acelerada aqui agora. O bom de estudar com antecedência, pessoal, é a minha parte da sintaxe e morfologia, a gente está a um passo de acabar. Então, a gente pode retomar, ver os pontos mais importantes, fazer bastante questões e chegar muito preparado para a prova. E a professora lá da parte de gramática vai terminar a parte dela. Agora nós vamos ver essa diferença. Oração subordinada adjetiva restritiva, oração subordinada adjetiva explicativa. Vamos ver as orações. Oração subordinada adjetiva restritiva. Quando que eu vou ter essa oração subordinada adjetiva restritiva? Eu já falei, eu vou restringir a sentença anterior. Eu vou restringir o termo anterior. Porque eu falei para vocês que o pronome relativo, ele retoma o termo anterior. Então, na restritiva, o que eu vou fazer? Eu vou restringir o termo anterior. É quando se restringe o termo anterior. Lembrando, quem aponta para o anterior? Pronome relativo. Eu vou restringir. Ou seja, eu vou estar falando de alunos, eu vou estar falando de carros, eu vou estar falando de alguma coisa e eu vou restringir. Eu vou falar que os alunos são os estudiosos, eu vou falar que o carro é o mais veloz. Não são todos os carros, é o carro mais veloz. Não são todos os alunos que eu admiro, e sim os alunos estudiosos. Então, desse jeito, eu estou diante de uma adjetiva restritiva. É só isso aqui. Não tem como se confundir, galera. Não tem como se confundir. O quadro que Pablo pintou é caro. Pablo Picasso, tá? Só não sei como é que escreve essa merda. Mas vamos lá. O quadro que Pablo pintou é caro.
O quadro que Pablo pintou é caro. O que eu faço? Eu vou olhar aqui. Os verbos. Qual é o primeiro verbo que eu tenho? E aí, galera? Primeiro verbo que eu tenho que vocês conseguem identificar aqui. Pintou. 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 Estou. Pintar. Esse aqui é o meu verbo. E qual é o meu outro? Porque se eu tiver só um verbo, vai ser período simples. Qual é o outro verbo? Verbo ser. É. Ser, estar, permanecer, ficar, continuar a andar. Eu sempre falo para vocês, estar com acento é verbo. Então, eu tenho dois verbos. Se eu tenho dois verbos, eu tenho uma oração. Professor, mas está estranho. Calma. Calma, aprendiz de fuzileiro. Calma que tu vai ser fuzileiro. O quadro o quê? Achei o quê? Vou cortar. Achei o quê? Vou cortar. Aí o que eu vou fazer, galera? Vou substituir pelo qual? O quadro o qual? Pablo pintou? É caro. Então, vou substituir pelo qual. Fez sentido? Professor, fez. Então, é um pronome relativo. Se eu já tenho essas informações, eu já sei que é uma oração subordinada adjetiva. Galera, cuidado. Eu falo pronome relativo, não é só o quê. Que, cujo, onde, quem. Isso tudo pode assumir a função de pronome relativo. O que o pronome relativo faz? Retoma o termo anterior. Pode ser quem, pode ser cujo, pode ser onde. Então, cuidado, para vocês não acharem que é só o quê. Normalmente o que aparece na prova é o quê, mas sabem que tem outros. Como que eu vou saber agora a parte do período sim, da oração principal, oração subordinada? Olha aqui, ó. O quadro é caro. O quadro é caro, que Pablo pintou. Eu poderia ajeitar para vocês não acharem que ele sempre vem numa mesma cara. Então, o quadro é caro é minha oração principal. Eu vou pegar a oração principal, galera, e vou botar de verde. Olha aqui, ó. O quadro é caro. Eu já botei esse azul aqui. Vou tirar isso aqui. O quadro é caro. Então, aqui é minha oração principal. Aqui é minha oração principal. Qual é a oração subordinada? Que Pablo pintou. O quadro é caro, que Pablo pintou. Então, aqui, que Pablo pintou, é minha oração subordinada. Como que eu vou saber agora se é restritiva ou se é explicativa? Zuzu, tem vírgula? Tem vírgula? Não. Tem Não. travessão? Tem alguma coisa que faça eu dar uma ênfase a isso aqui, ó, que Pablo pintou? Não tenho. Então, é restritiva. Esse é o bizu. Mas como é que eu faço para aprender? É qualquer quadro que é caro? Ou é somente o quadro que Pablo pintou? E aí, galera, é o que Pablo pintou. Eu estou restringindo. Isso aí, Rayane. Eu estou restringindo. Não é qualquer quadro que é caro. É o quadro que o Pablo pintou. E eu só coloquei Pablo porque o nome do meu irmão é Pablo. E meu irmão não pinta nem 7 ele pintava. O arteiro lá de casa era eu. Eu era arteiro pra caramba. Inclusive, Kaique, conheço tudo aí onde tu mora. Tudo. Joguei muito futebol lá em cima na bandeirinha, naquele campo lá da igreja. Amigão, sei lá qual é o nome lá. Tá bem. Joguei muita bola lá, perdi uma final